Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar, nesta quarta-feira, dia 22 de julho da pandemia de 2020. Já reforço o pedido para quem ainda não fez, se inscrever no canal e dar aquele joinha e compartilhar, aquele mantra de YouTube para ajudar a gente a aumentar a nossa repercussão e levar as principais notícias sobre questões socioambientais e pesquisas científicas publicadas recentemente para o maior número de pessoas possível. E a gente começa as notícias desta quarta-feira com fatos não tão bons. Se ajeita aí, que chegou a hora do programa Verde Mar Notícias. A morte do cacique Domingos Venite, da aldeia Guarani Sapucai, na região da Costa Verde, a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro, morreu na última terça-feira vítima da Covid-19. Com 68 anos, ele estava internado no centro de referência para o tratamento de Covid desde o dia 26 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde orientou os indígenas a não realizarem o ritual de falecimento, seguindo as normas da Anvisa para a pandemia. O corpo vai ser sepultado no cemitério da aldeia, respeitando as normas estabelecidas. Segundo o governo municipal de Angra dos Reis, 88 indígenas estão infectados pelo coronavírus e estão sendo acompanhados por uma equipe médica que atua na unidade de saúde da família da aldeia. Atualmente, cerca de 350 indígenas da tribo Guarani vivem na aldeia Sapucai, que fica localizada a cerca de 6 quilômetros da BR-101, a rodovia Rio Santos, que liga ali no Rio de Janeiro ao litoral de São Paulo, na região de Bracuí, em Angra dos Reis. A comunidade vive em uma área montanhosa, cercada por Mata Atlântica. Completando a informação, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já são 544 indígenas mortos vítimas da Covid-19, com mais de 17 mil infectados e 143 povos indígenas afetados. Seguindo com as notícias, a gente vai no site da Amazônia Real, que tem uma notícia ali falando da internação do Raoni, o cacique Raoni, que a gente já falou disso na segunda-feira, e interessante que ele encontrou com o Neto, falou com o Neto, ele já está melhorando, e ele disse que quer melhorar para continuar lutando pelos povos indígenas e pela floresta amazônica. Conforme o último boletim médico, que saiu ontem às 11 da manhã, hoje deve sair um outro boletim, o cacique Raoni apresenta melhoras em seu quadro clínico que vem evoluindo satisfatoriamente, sem outras complicações até o momento. Ele estava com sangramento na região do estômago, com úlceras, e vem sendo tratado com remédios e a previsão de alta ainda para essa semana. Então, uma notícia boa, mais ou menos, Ele está internado, mas é uma notícia que já dá uma esperança. Cacique Raoni, que tem por volta de 89 anos, não se tem exatamente a data precisa do nascimento dele, mas tem por volta de 89 anos. Indo agora para o G1, que é um site repercutindo também uma declaração da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que disseram que foi humilhante a reunião que eles tiveram na sexta-feira passada, dia 17 de julho, nesse gabinete que montaram, o gabinete de crise que criaram, foi uma ordem do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para proteger a saúde dos indígenas e evitar a disseminação da Covid-19. Eles se reuniram pela primeira vez no dia 17 e, segundo a APIB, foi uma reunião arquitetada para atacá-los e tentar intimidá-los, com falas discriminatórias, incitação de ódio contra os povos indígenas e muito palavrão e uma situação constrangedora e humilhante, segundo eles. A gente viu como são as reuniões do governo federal, não é difícil de imaginar como tenha sido essa reunião na última sexta-feira, dia 17 de julho. A APIB cita nominalmente ainda o ministro de Gabinete de Segurança Institucional, a GSI, o Augusto Heleno, e o secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Não podemos deixar engolir essas coisas assim, então é importante que a gente fale sobre isso e que para as pessoas saberem o quanto, como, de que forma os indígenas são tratados no país. Indo agora para um outro site, que é o site da Deutsche Welle, com um texto falando sobre como o ambientalismo se tornou um ativo financeiro. A gente viu aí um movimento grande de fundos de investimento, empresários, empresas, investidores se preocupando cada vez mais com a preservação ambiental, mas em busca da rentabilidade no longo prazo e também do efeito das mudanças climáticas. No Brasil, cresce a pressão aí sobre o governo do Capitão Corona.
além desses novos atores, né, o ambientalismo financeiro tem novos motivos. Né? Em vez de dever ético de preservar o planeta para as próximas gerações, eles estão preocupados mesmo em assegurar a rentabilidade e a estabilidade a investimentos no longo prazo. Bom, que pelo menos seja assim, pelo menos que de olho no dinheiro eles comecem a se preocupar com questões tão importantes. Né? Diversos sinais desse ativismo apareceram nesse último mês. Né? Um grupo de investidores internacional, a gente falou aqui, né, esse grupo de investidores internacionais que é responsável por cerca de 20 trilhões de reais, é mais do que o PIB do Brasil, né, enviou cartas a embaixadas brasileiras manifestando preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia. E mais de 50 CEOs de grandes empresas aqui no Brasil lançaram um manifesto pedindo combate ao desmatamento. Né, e aí foram recebidos pelo vice-presidente e tal, que jogou aquele papinho, foi numa dessas reuniões, né, comentando uma dessas reuniões, que o ministro das comunicações disse que na Amazônia tem lá mais de 75% de Mata Atlântica. Estamos aqui de olho e torcendo para que pelo menos esse movimento de olho no dinheiro renda algum fruto. E aí, agora a gente vem para a região sudeste, falando do incêndio florestal que atinge a Serra Fina. A gente deu a notícia na segunda-feira, né? Desde a quinta-feira passada está queimando bastante lá, chegando próximo à Pedra da Mina, a quarta montanha mais alta do Brasil, a maior do estado de São Paulo, fica bem na divisa dos estados entre São Paulo e Minas Gerais, próximo também da divisa ali com o Rio de Janeiro, na Serra da Mantiqueira. Já foram 500 hectares queimados e os bombeiros estão trabalhando, né? O bombeiro do estado de São Paulo estão trabalhando pesadamente para tentar conter o fogo, né? Junto com o ICMBio, e aí desde que começou o fogo, voluntários também se disponibilizaram para ajudar as brigadas nos acampamentos e no combate às chamas. Do lado mineiro, a situação já foi controlada, mas o fogo segue avançando no lado paulista, onde o acesso e o relevo dificultam muito a ação dos brigadistas. E então a gente está de olho aí, eles estão usando helicópteros, aviões, né, que suportam muito mais, uma capacidade maior de água para jogar sobre as chamas, para tentar controlar o fogo, e a situação é bem preocupante por lá. E não é só aqui no Sudeste, né, que a coisa tá feia. E nem só na Amazônia também. No Pantanal, e aí no site do WWF Brasil, eles trazem essa informação, que o Pantanal tem 126% mais queimadas que em 2019. Né? Entre 1º de janeiro e 12 de julho deste ano, 2020, foram detectados 2.510 focos de queimadas no Pantanal, um número 126% mais alto que o registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 1.111 focos. Isso faz do bioma o campeão do aumento de fogo na temporada de 2020. O Pantanal é um ecossistema em que o fogo faz parte da dinâmica natural, sendo a principal ferramenta para a renovação de pastagem nativa, favorecendo o rebrote de muitas espécies. Mas a ocorrência de incêndios, que é o fogo fora de controle, na seca é de origem antropogênica, é o homem que causa. Então está diretamente relacionada ao desmatamento, à limpeza e à reforma das pastagens. Práticas inadequadas e uso do fogo como ferramenta de manejo, sem técnicas de controle, são elementos que põem em risco a conservação da maior área úmida tropical do planeta. Tem lá o texto completo, o link tem aqui na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar. A gente vai agora para o site do Conexão Planeta com a notícia de que a Greta Thunberg, a ativista sueca, de 17 anos, doará o prêmio que ela recebeu de 1 milhão de euros, e parte desse prêmio vai vir para iniciativas de combate ao coronavírus na Amazônia. A ativista pelo clima Greta Thunberg é a grande vencedora da primeira edição do prêmio Gulbenkian para a Humanidade. A jovem sueca foi escolhida entre 136 indicados, 79 organizações e 57 personalidades de 46 países. A pirralha, como se refere a ela, o nosso presidente, tem feito mais pela Amazônia do que o próprio presidente e o nosso ministro da Saúde. O prêmio concedido pela Fundação Calouste Gulbenkian de Portugal é no valor de 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais, e ela agradeceu nas redes sociais o reconhecimento e anunciou que todo o dinheiro será doado a projetos de preservação ambiental e de combate à mudança climática, de forma a ajudar os que enfrentam os piores impactos desta crise, particularmente aqueles que vivem no hemisfério sul. Ela afirmou que os primeiros 100 mil euros, aproximadamente 600 mil reais, serão doados para a iniciativa SOS Amazônia, promovida pelo Fridays for Future Brasil, que combate a Covid-19 na Amazônia. Tá aí.
Seguindo no site da Conexão Planeta, uma iniciativa aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, que é o Projeto Carioca, que leva energia solar para favelas do Rio, é finalista do Prêmio Global da ONU. O Revolusolar é o nome do projeto no Rio de Janeiro, que está entre os 5 finalistas do Prêmio Jovens Campeões da Terra na América Latina e Caribe, promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O objetivo da iniciativa é apoiar soluções inovadoras de jovens ambientalistas e empreendedores, com idade entre 18 e 30 anos. O idealizador da Revolusolar é o economista Eduardo Ávila, de 25 anos. Em 2015, junto com lideranças da favela da Babilônia, na zona sul do Rio, ele iniciou um projeto para levar energia solar a essa comunidade, que, assim como tantas outras da cidade e do Brasil inteiro, sempre teve acesso mínimo a serviços básicos de infraestrutura, como, por exemplo, a energia elétrica. Além de ser um serviço caro para o orçamento dessas famílias, muitas vezes ele também é precário. Por isso mesmo, muitos moradores acabam optando pelos gatos. E quando não tem o domínio da milícia, que cobra ainda a taxa. Então, quando tem acesso à eletricidade através de ligações ilegais, com a rede de distribuição municipal, é o que chamamos de gato. E aí, cerca de 25% da população carioca vive em favelas. Então, com um potencial gigantesco para produzir energia solar, o que não falta no Rio de Janeiro é sol e calor, o projeto instala painéis fotovoltaicos na comunidade. Além do Morro da Babilônia, que fica ali no Leme, na Zona Sul, perto de Copacabana, a favela do Chapéu Mangueira também aderiu à iniciativa, também fica ali do lado, os morros são bem próximos, que são áreas que fazem parte do Parque Nacional Municipal Paisagem Carioca. Então é uma unidade de conservação ali, de proteção integral em torno dessas comunidades, o Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira, toda a área ali do canto direito da Praia Vermelha, onde a gente faz o nosso trabalho, tem essa iniciativa muito interessante. Seguindo agora para o nosso site, o site do Projeto Verde Mar, a gente tem lá, logo em destaque, um vídeo que eu editei ontem, com um trecho da entrevista do Marcos Sorrentino, falando sobre políticas públicas de educação ambiental, que foi muito interessante, eu achei que valia um destaque, então eu editei esse vídeo e ele está ali disponível para quem quiser acessar e assistir aí, retomar um pouco do que foi a conversa de segunda-feira com o professor Dr. Marcos Sorrentino, da Universidade de São Paulo, a USP. E aí, nas notícias, eu vou destaquei 3 notícias aqui, começando por um artigo que foi publicado na revista PLOS ONE, esse ano, recente, mostrando que uma nova espécie de algas vermelhas ameaça os corais no Havaí. Uma viagem de rotina para monitorar a vida selvagem das Ilhas Havaianas, em 2016, os pesquisadores notaram pequenas manchas de algas vermelhas que eles nunca tinham visto antes nesses recifes de coral. Aí quando voltaram no meio do ano passado, em 2019, as algas tinham se espalhado exponencialmente, tinham camadas igual colchões cobrindo várias faixas do coral no atol de Pearl e Hermes. Uma parte remota e desabitada das Ilhas Havaianas, na região mais noroeste das Ilhas Havaianas, cerca de 200 quilômetros de Honolulu. Honolulu é a capital de Oahu, a principal ilha, não é a maior, mas a principal ilha havaiana, onde fica a capital do estado. A alga, que é uma espécie anteriormente desconhecida, foi descoberta, e aí eles não tratam nem como uma espécie invasora, porque é uma espécie que não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Então eles, embora ela se comporte como uma espécie invasora, dominando os espaços, ocupando espaços de outras espécies ali, ela não pode ser rotulada como espécie invasora porque não há registro em outras regiões. Então os cientistas eles se referem a ela como uma espécie de incômodo. Tem o link para o artigo completo, com imagens e tudo. Quem quiser acompanhar, é só entrar lá no projetoverdemar.com. Uma outra notícia interessante, não é tão nova, mas eu achei muito interessante e vale a pena destacar, são os sons da Antártica. Como que é o som espesso, abaixo do gelo marinho e no remoto e congelado Oceano Ártico ao redor da Antártida. Aqui estão mais de 2 horas, nesse vídeo que tem aí, tem mais de 2 horas de vocalizações únicas e hipnotizantes de focas de Weddell, gravadas em novembro de 2017 no Observatório Oceanográfico McMurdo, uma instalação 7 metros abaixo do gelo, no mar, em McMurdo Sound, na Antártica, latitude 78 graus sul. O áudio é reproduzido por um espectrograma de vídeo, e você vai vendo as ondas, uma representação visual do som que você está ouvindo, vale muito a pena. Recomendo, quem não viu, fica lá hipnotizante, você fica ouvindo lá as focas de Weddell vocalizando.
Para fechar aqui nosso passeio pelo site do Projeto Verde Mar, uma outra pesquisa recentemente publicada mostrando que corais podem ter herança genética de resistência ao branqueamento. Né? Diante do aumento rápido das temperaturas do oceano e os cada vez mais constantes eventos de branqueamento de corais, novas estratégias de conservação são urgentemente necessárias para evitar futuras perdas de massa da cobertura de coral. E elas se beneficiam da compreensão das bases genéticas do branqueamento. É o que diz esse artigo, publicado aí no último dia 17 de julho, sexta-feira passada, na revista Science. As respostas ao clareamento variam dentro e entre as espécies de corais. No Acropora millepora, uma espécie comumente distribuída no Indo-Pacífico, essas diferenças podem ser pelo menos parcialmente herdáveis. Portanto, diferenças entre indivíduos no clareamento devem ser previsíveis a partir de dados genéticos. Na pesquisa foi demonstrada a viabilidade do uso de uma abordagem baseada em estudos genéticos para prever respostas individuais ao clareamento e serem sugeridas maneiras pelas quais isso pode informar novas estratégias para a conservação dos corais. Tem também lá o link para o artigo completo e quem quiser acompanhar, entra lá no nosso site, projetoverdemar.com, e veja e pode baixar o que está rolando. E antes de me despedir, finalmente, vamos para o nosso Instagram, ver o que está rolando lá, já de cara com o post do Projeto Conservação Recifal. Né? Quem aí está com saudade de mergulhar, né? Imagens da galera lá fazendo a pesquisa, passando a trena para fazer o transecto. Outro post embaixo do Mauro Figueiredo, que está acompanhando aí Ecological World, direto de Newcastle, em New South Wales, na Austrália. Já noite de quarta-feira por lá. E abaixo mais uma live que vai rolar hoje da nossa parceira Fernanda Cubiaco a partir das 19 horas com o Jean Pellicari falando sobre mobilização para o Dia Mundial de Limpeza. O Jean Pellicari que é da Teoria Verde e ele é o coordenador nacional de mobilização para o Dia Mundial de Limpeza, World Cleanup Day. A gente vai participar também, como sempre faz, não presencialmente, mas vamos ver como que a gente pode, né? Esperamos que até setembro, que é quando é a data, também a coisa esteja um pouco mais tranquila. Hoje eu vi uma pesquisa que foi publicada na Nature, falando um pouco sobre os anticorpos e a imunidade das pessoas, que parece que tem uma porcentagem maior das pessoas imunes aí, então talvez a gente consiga chegar à tal da imunidade de rebanho antes de sair a vacina, e talvez aqui no Brasil por incompetência e não por sorte, né? Mas estamos lá. Então tá aí a dica, bota para girar a partir das 19 horas. E aí, para fechar, post da EcoSurf, a sua vida é feita de escolhas, então escolha ser feliz. E eu quero fechar aqui com o post do Instituto Redimar, falando que nessa terça, ontem, eles participaram de uma reunião da Unemar Nordeste, né, com o professor Ronaldo Cristofoletti, do Instituto Oceanográfico da USP, que nos orientou sobre a década dos oceanos. Né, o presidente Sr. William Freitas é idealizador de criação da Unemar e diretor executivo dessa rede, que está nos 9 estados do Nordeste, acreditando na sociedade em rede. O indivíduo vive melhor e pode muito mais. É isso, essas foram as principais notícias socioambientais desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, e algumas das pesquisas científicas publicadas recentemente. Aproveito para reforçar o pedido. Quem ainda não fez, se inscreve no canal, dá aquele joinha e faz aquela divulgação toda aí para a galera conhecer e ficar sabendo um pouco mais sobre as questões socioambientais do país e do mundo e pesquisas científicas interessantes que foram publicadas recentemente. Vamos valorizar a ciência e divulgá-la. É isso que a gente quer fazer aqui com o programa Verdemar. Siga nossas redes sociais em @Projeto Verdemar e o nosso site no projetoverdemar.com. Valeu, gente. Até a próxima.